qualquer um pode vender qualquer coisa a qualquer tipo de cliente? Olha, essa pergunta, ela existe 3 fases aonde ela deve ser analisada. Qualquer um vendendo qualquer coisa a qualquer tipo de cliente? Vamos lá. A primeira parte dela, qualquer um. Aí a gente fala de gente, de vendedores. E eu não conheço ninguém melhor para falar de gente, de vendedores, de perfil de vendedores, do que a Ana Artigas, a sócia da Tequari e responsável por todo o processo que diz respeito a gente. Ana, me diz uma coisa, realmente qualquer um pode vender qualquer coisa a qualquer tipo de cliente? Veja bem, Cláudio, isso é um termo bem polêmico. E se a gente for perguntar, cada um vai dar uma opinião sobre o assunto. O que eu imagino? Qualquer um é um pouco complicado, porque as pessoas não têm todas as habilidades juntas. Elas têm algumas habilidades para determinadas coisas. O que eu costumo dizer é, qualquer um pode ter sucesso em determinadas coisas na vida? Pode. Agora, qualquer um pode ser um vendedor? Talvez não. Qualquer um pode vender qualquer coisa? Também não sei se é verdade. Por quê? A gente tem que ter o perfil certo, a pessoa adequada para um tipo de venda e muitas vezes que case com o produto e também com o cliente. Nós sabemos, por exemplo, que alguns vendedores que estão acostumados com um tipo de produto e cliente daquela determinada classe ou social, ou intelectual, ou com alguns tipos específicos de comportamento, alguns vendedores se adaptam melhor a eles do que outros. É muito fácil lembrar de uma incorporadora que ela atuava em vários segmentos do mercado imobiliário. E existia um campeão de vendas, e a gente estuda muito campeões de venda. Eu tive um contato muito próximo com ele. Ele era o campeão de vendas de loteamentos populares, Ana. Olha, é impressionante a capacidade que ele tinha de interar com os clientes. E essa interação era incrível, ele conseguia abstrair informações, ele era perfeito, era fantástico, um grande vendedor, os clientes gostavam muito dele e ele vendia muito. Por ser um grande campeão de vendas e conhecido em toda a organização, quando eles fizeram um grande lançamento, só que de alto padrão, eles quiseram premiá-lo. Afinal de contas pensaram, puxa vida, ele vai trabalhar no nosso empreendimento mais novo, né? Levaram esse campeão de vendas muito festejado para vender imóveis, para vender terrenos de altíssimo padrão. Então ele passou de loteamentos de 20 mil dólares, ele passou para loteamentos de 600 mil dólares cada lote. Ana, impressionante. Esse homem que vendia dezenas de lotes por semana, ele passados 60 dias não vendeu nenhum. Talvez seja isso mais ou menos que você quer dizer. Exatamente. E muitas vezes o líder, por exemplo, se questiona, né? Se ele era tão bom para vender este produto, por que ele não está vendendo dentro da mesma empresa um outro? Né? E às vezes o líder deixa de observar essa facilidade que ele tinha com o seu público-alvo, o conhecimento que ele tinha com aquele produto ou com aquele padrão de venda. Exatamente. E aí nós vemos outros exemplos que podem dar certo. De, por exemplo, um vendedor que vendia muito bem numa joalheria e foi vender carro de luxo. E também pode funcionar muito bem. Talvez se esse vendedor que vendesse esses terrenos fosse vender outros tipos de carro, também venderia muito bem. Então, as pessoas podem mudar o produto ou podem mudar a empresa, o lugar onde trabalham e vender tão bem quanto? Podem. Desde que eles tenham essa proximidade e esse conforto com aquilo que eles têm habilidade para fazer. De fato, mas essa é uma faceta do ser humano, né? É o perfil profissional. Agora me diz uma coisa, quando a gente fala em qualquer um pode vender qualquer coisa, esse qualquer um, eu acho tão genérico, aí me soa como qualquer ser humano, habitante da Terra, é capaz de vender. Você concorda com isso?
Não. Eu acho que as pessoas precisam ter um perfil certo para ser vendedor. Por exemplo, se nós formos desenhar o padrão comum do que se entende ser um vendedor, né? No mínimo ele tem que ter uma boa comunicação, uma facilidade para apresentar o produto, fazer boas perguntas de abordagem e por aí vai. E nós poderíamos entrar em todas as áreas e técnicas de venda, né? Que isso você conhece muito bem. Mas, será que qualquer um pode fazer isso? Eu acredito que não. Eu acho que você tem que ter algumas habilidades naturais para fazer isso. Claro que as pessoas bem treinadas vão ter mais facilidade para fazer e podem aprender a fazer. Agora, as pessoas que já têm um certo perfil para isso, quando treinadas, ninguém segura. Você pode citar algumas habilidades que o nosso... que o cliente da Tequari, quem está nos ouvindo, pode entender, afinal de contas, que habilidades são essas que determinam um cara especial de vendas? Aí nós voltamos à questão, qual é o produto, qual é a empresa, qual é o público-alvo, né? Uhum. Mas eu acho que principalmente facilidade de comunicação, saber fazer perguntas ideais no momento correto para entender a necessidade do cliente. Entender o que atende aquele público. Saber fazer perguntas, desculpe eu te cortar, mas saber fazer perguntas, algumas pessoas, muitas vezes eu sou questionado, Cláudio, é só treinar as pessoas a fazer perguntas, elas vão fazer perguntas. Qualquer pessoa tem habilidade de fazer perguntas assim facilmente? Pense que você pode gravar ou decorar algumas perguntas, certo? Certo. Mas a hora que você faz a pergunta, a resposta que você tem foge do teu controle. Certo. A pessoa tem que ter um pouco mais de habilidade para saber dar sequência àquela conversa ou àquela comunicação, sem que ela tenha decorado perguntas. Seria mais ou menos saber o que fazer com a resposta? Porque muita gente sabe fazer a pergunta, mas não sabe o que fazer com a resposta. Exatamente. E aí entram outras características como flexibilidade, agilidade de pensamento, rapidez de resposta, que também são características que ajudam muito um vendedor. Mais uma vez, a gente ficou muito, mas muito feliz de poder compartilhar com você informações que a gente encontrou no mercado nos últimos 15 anos de atuação. A gente atende grandes empresas no Brasil e na América Latina. E a nossa experiência é traduzida aqui, nesses vídeos, que a gente sempre apresenta para você. E é um prazer poder passar a você um pouco dessa nossa experiência. Conte sempre com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau.